Fala, irmãos, paz do Senhor Jesus, muito boa noite, espero que todos estejam bem, que Deus abençoe grandemente a você, sua casa, sua vida, sua família e o seu ministério. Como é que está o seu coração? Se não estiver bem, eu creio e tenho certeza que o Senhor Jesus pode ir aí e mudar a sua história, basta só você chamar Ele, tá bom? Ele está aqui, Ele está aí, Ele está no seu coração, chama Ele para Ele mudar a sua história. Mais um vídeo para o nosso canal, hoje nós vamos falar do servo do Senhor. E aí, como é que você está? Você está sendo servo do Senhor? Faz uma reflexão aí sobre você e eu vou fazer uma sobre mim. E se tiver algo que a gente precisa de apertar, algum parafuso que a gente tem que ajustar, que o Senhor venha tocar no nosso coração e que nós vamos estar disponíveis e prontos a mudar. Então vamos lá. Falando um pouquinho sobre o Velho Testamento, vamos falar sobre Isaías, o servo do Senhor. Iniciando Isaías 42, de 1 a 9, Deus apresenta o servo. Então vamos lá, na minha Bíblia está aqui. Eis aqui meu servo, a quem eu sustenho, meu eleito, em que minha alma se deleita. Eu tenho posto meu espírito sobre ele, e ele irá produzir justiça para os gentios. Ele não clamará, nem erguerá, nem fará sua voz ser ouvida na rua. Uma cana esmagada, ele não se quebrará, e o pavio que fumega, ele não apagará. Ele produzirá justiça conforme a verdade. Ele não falhará, nem será desencorajado, até que ele tenha colocado justiça na terra e as ilhas aguardarão sua lei. Portanto diz, Deus, o Senhor, Ele que criou os céus e os estendeu, Ele que alargou a terra e o que dela procede, Ele que dá fôlego ao povo sobre a terra e o espírito para aqueles que caminham nela. Eu sou o Senhor, tenho te chamado em justiça e irei segurar a tua mão. A ti manterei e te darei por um pacto do povo para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar os prisioneiros da prisão e aqueles que se assentam na escuridão para fora do cárcere. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outro, nem louvor às imagens esculpidas. Então a gente tem aí um exemplo de servo, né? Deus apresentando o seu servo. Isaías 49, 1 a 6, o Senhor fala a vocação do servo. Isaías 54 e 9, a obediência do servo. Isaías 52, 12 e 13, ele fala do sofrimento do servo. Uai, para ser servo do Senhor sofre? Salmo 126, 6 fala que a gente vai andar e vai chorar, mas que sem dúvida a gente vai trazer os nossos feixes. Então vai ter dor, vai ter sofrimento, mas sem dúvida nós vamos trazer os nossos feixes. Então, destrinchando um pouquinho mais o texto, Israel foi chamado para ser servo do Senhor, mas não correspondeu à sua missão. Isaías prevê aquele que é o servo perfeito e obediente, que trará a libertação definitiva. Quem é esse, hein? Então, o que eu queria falar um pouquinho com vocês é que a gente vê a descrição do servo, Deus apresentando ele, a vocação, a obediência do servo, o sofrimento do servo, e ele ainda vai falar daquele que virá, que veio, que me libertou, que te libertou, que pagou um alto preço, que morreu na cruz. Mas o Senhor também vai falar de uns outros aqui que tem uma característica bem ruim, e nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Isaías 14. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraqueceste as nações, porque tu tendisto em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, e também sentarei sobre o trono da congregação nos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, tu serás derrubado ao inferno para os lados do abismo. Então, gente, a gente vê Satanás, Lúcifer, que já foi servo, e ele caiu. E o Senhor deixa bem claro que ele não divide dele a glória com ninguém. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, e eu não darei a outro.
nem meu louvor às imagens esculpidas. Mas vamos lá, Ezequiel 28. Cadê? Tu estivesse no Éden, Ezequiel 28, 13, o jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo. Os trabalhos de teus pandeiros, as tuas flautas foram preparadas em ti no dia em que foste criado. Tu és o querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste acima para baixo no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidade e pecaste, por isso eu te lancei como profano fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor, do meio das pedras do fogo. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra diante dos reis que coloquei, para que te contemplem. Aí fala que ele vai consumir, que vai trazer cinza e tudo que a gente já ouviu falar sobre ele. Então, para Satanás, já tem um fogo de lago e enxofre, que vai Satanás, o anticristo e a besta. Mas o que isso tem a ver? Então vamos lá. Se nós vimos as definições de servo, e o Senhor deu para a gente uma ordenança que é para a gente ir a todos os lugares, todas as nações, aos confins da terra, e falar que Jesus Cristo ele é Senhor, que ele nasceu, que ele morreu, que ele ressuscitou. Isaías falou dele, que viria. E ele veio. E ele me alcançou, ele te alcançou, ele quer te limpar, ele quer te lavar dos seus pecados, ele quer mudar a sua vida e quer te fazer um novo homem. 2 Coríntios 5,17 fala que assim que alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Que tudo que foi velho se passou, eis que tudo se fez novo. O Senhor quer te fazer um servo, um vaso novo nas mãos do oleiro. Só que a gente vê pessoas que o orgulho corrompe. Por que Satanás te odeia? Porque ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Mas em Gênesis o Senhor fala que ele te fez a imagem e a semelhança dele. O Senhor nos fez, ele tocou em nós, limitados, pecadores e falhos. E o Senhor tocou em mim, tocou em você. E ele quer te fazer um servo bom e fiel. Então o diabo não quer que você alcance isso. A estatura de varão perfeito, o dia que o Senhor vai nos buscar para morar na eternidade. Como é que está sendo a sua servidão? A Bíblia fala que 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Esse é o melhor amigo de Satanás. Então, irmãos, se nós temos uma função que é servir, se o Senhor não divide a glória dele com ninguém, nós fazemos para ele, para a glória dele, e o Senhor nos permite nos alegrar com os frutos, que são almas se rendendo aos pés do Senhor. E às vezes um fruto que você lançou a semente, ela frutificou, ela pode alcançar a sua casa, a sua família. Eu gosto muito de falar isso que o Senhor ministrou no meu coração, que é o quê? Às vezes o Senhor te chamou para ganhar uma única pessoa. Você vai caminhar, vai evangelizar, falar de Jesus, e você vai lançando sementes, mas somente uma vai frutificar. E às vezes essa semente que frutificou, ela pode ganhar o seu marido, a sua esposa ou o seu filho. Só que se você não lançar a semente, essa pessoa que ia frutificar pode morrer e ir para o inferno porque você não fez a sua função, e o seu filho ou a sua esposa ou o seu marido também pode ir para o inferno porque você foi omisso, você não foi o servo do Senhor, aquele que o Senhor apresentou como bom servo. Ali o Senhor falou do sofrimento do servo, da obediência do servo. Você tem sido obediente? A Bíblia fala que serei meus amigos se fizer o que eu vos mando. Bom mestre, não tem bom que não seja o Senhor. Você tem que reconhecer Ele como Senhor na sua vida. Você está reconhecendo o Senhor como Senhor?
Ele está no controle da sua vida, ou a sua casa tem 10 cômodos, ele pode entrar em 3 e os outros 7 têm o pecado guardado. Gente, a vida de cristão, a vida de casado, a vida de servo, ela não é fácil. Mas a aposentadoria nossa é coisa de outro mundo. Porque literalmente nós vamos morar em outro mundo. Às vezes a paga na terra é difícil. Pessoas nos traem, nos decepcionam. Mas nós temos que ser especialistas em pessoas. E isso não tem livro, não tem psicologia, não tem nada. Pode te ajudar, pode te orientar, mas é o Senhor. Quer ver um exemplo grande disso? Oséias. Oséias foi servo do Senhor, mas o Senhor mandou ele casar com Gomer. E ela foi prostituta, e ela traiu ele. E os filhos dele tinham nomes difíceis. Vai explicar isso pela... Ele obedeceu. Tem coisas que o Senhor vai te chamar e para você viver o propósito, você vai suportar o processo. Só que não antecipe o processo. Porque às vezes a pessoa está ali, com conselhos milenares, com conselho não sei o quê. É muito bom a gente conhecer, é muito bom a gente estudar, mas a gente viu ali sobre o enfado. O que o enfado pode nos causar? Conhecimento demais é enfado. A gente viu todos esses detalhes. Não estou falando que você não tem que conhecer, mas a primeira coisa que você tem que entender é que você tem 2 ouvidos e uma boca. Mas utilize os seus ouvidos não só para ouvir pessoas, ouça o Senhor. Porque pessoas, elas podem caminhar com você, mas o que você tem que fazer é você que vai ter que fazer. Só que tem pessoas que vão estar com sapatinhos de algodão e vão ser verdadeiros asseclas de Satanás na sua vida. Então o servo ele tem que conhecer o seu Senhor. A ovelha conhece o pastor. Se você chegar hoje num rebanho de ovelhas e chamar, elas não vão te dar atenção, porque elas obedecem o pastor. Seja sábio, seja prudente, não procure em cada canto. Eu ouvi um amigo dizer algo que ele colocou no perfil e no momento eu achei estranho. Ele colocou assim: só vai sentar na mesa comigo quem já passou fome comigo. Tem pessoas que você está em momento de dificuldade, ela nunca semeou na sua vida. Ela nunca ministrou na sua vida. E na hora que você está na prosperidade, ela vem: oi amiga, oi irmão, abraça e beija. Cara, um ditado que eu ouço muito: quem vê cara não vê coração. Não estou dizendo que a gente tem que espantar essas pessoas. Zaqueu era uma pessoa difícil, o Senhor foi na casa dele e mudou a história dele, ele veio para isso. Mas pontos que nós temos que ter: ou você influencia ou você é influenciado. Se você não tem um preparo, um conhecimento bíblico, uma intimidade com o Senhor para você influenciar alguém, cuidado com quem você traz para o seu meio. Porque às vezes você, na humildade, na dificuldade, o Senhor tem te prosperado e tem te honrado. E você traz fogos estranhos como Abiú e Adab, e depois o Senhor te consome. Os filhos de Arão, que foram queimar fogos estranhos perante o Senhor. Cuidado. Cuidado com as palavras que você fala, que você não conhece o significado. Cuidado com as gírias, com as brincadeiras, com as portas que você abre. O Senhor tem poder para mudar a sua história, tem poder para mudar a sua vida. Mas sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Você tem que ser servo. Porque no final dos dias poderão chegar lá e dizer: Senhor, nós curamos em teu nome, profetizamos em teu nome. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, e eu não vos conheço. Cuidado com quem você tem ouvido. Peça ao Senhor: Deus, abre os meus olhos e os meus ouvidos espirituais para me te ouvir e para te ver, para me reconhecer quem é o Senhor, para me ter intimidade. Mais do que informação, você precisa de ter uma transformação. O Senhor pode te transformar, pode te libertar, pode te mudar, pode te curar e pode te restaurar. Mas primeiro você tem que ser servo. Cuidado com isso. O servo conhece o seu Senhor. Quando você chega numa empresa, quando você faz uma aliança de casamento, você conhece as pessoas com quem você assina um contrato e as pessoas com quem você coloca uma aliança no dedo. O Senhor
te conhece, mas você conhece o Senhor? Você tem visto se verdadeiramente esse é o Senhor? O que eu ouço é o quê? Não procure a igreja mais perto da sua casa, não que isso seja pecado. Procure a igreja mais perto da palavra. A palavra transforma, a palavra é vida. Eu não sou modelo, o modelo é Jesus Cristo. Olhe para a cruz. Foi Ele que pagou um alto preço. Não foi eu, nem foi nenhuma outra pessoa. Jesus te ama, Ele te transforma, te perdoa e te liberta. Fica na paz e até o nosso próximo vídeo.